Olá, eu sou o Gabriel, sendo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é mais uma videoaula de geografia. Geografia, frente B. Esqueci de colocar. Módulo 4, frente B, redes e transporte. Redes e transportes. Eu vou estar tirando o fone aqui. Pra não. Nem sei onde eu vou colocar esse fone. Gente, ó. Hoje a gente vai falar sobre redes de transportes. Aqui já está praticamente duas aulas prontas, certo? Então, ó, a gente vai, só antes de eu começar, duas coisinhas que eu tenho pra falar. Nossa aula de agora vai até aqui, até onde tá esse aqui, ó, páginas 83 e 85. Eu tenho um caderno, não, um livro aqui que eu vou falar umas coisinhas a mais sobre o tema que a gente vai falar hoje. Por isso que eu coloquei página 83 e 85. Não tem nada a ver com vocês. É uma coisa minha para eu contar para vocês sobre esses temas aqui. Eu vou até aqui. Daqui para baixo, daqui até aqui, já é a segunda aula sobre redes de transportes. Bom, as redes de transporte do Brasil? Bom, nós temos algum tipo de modais de transporte. O que são modais de transporte? É o rodoviário, ferroviário, aeroviário, hidroviário, intermodal e dutoviário. Rodoviário é por caminhão, por estrada, por rodovias. Ferroviário é por trens, por trilhos. Aeroviário pelo ar, que é os aviões. Hidroviário, que é no fluvial oceânico, que é os navios. Sabe aqueles navios de container? Então, é isso. Tem o intermodal e o dutoviário. Esse aqui eu não consegui muito entender. Por isso que só esses dois que eu preciso pegar uma colinha, que eu sempre esqueço. Transporte intermodal. Transporte intermodal é uma operação logística que utiliza mais de um modal de transporte para levar uma carga de um ponto a outro. É uma estratégia de gestão logística. É uma estratégia de gestão logística que pode ser rodoviário, ferroviário, marítima, dutoviário ou aérea. Ou seja, essa é uma operação de logística que usa mais de um modal. Ou seja, deixa eu escrever aqui. Usa a rodoviária, ferroviária, hidroviária, que é marítima, dutoviária e aeroviária. Aí a intermodal. Intermodal não, é o dutoviário. Essa alunas que eu tenho mais dificuldade para memorizar, para saber o que é. As outras eu sei. Essas que tem mais que me pega. Tem que lembrar que intermodal são vários modais. E o transporte dutoviário é um modal de transporte que utiliza tubulações fechadas, chamada de dutos, para transportar cargas. Os dutos podem ser subterrâneos, marítimos ou aparentes. E seria isso. Aí temos as variáveis que compõem o custo de transporte. Qual que são as variáveis mais predominantes? Que é como está escrito aqui, é o tempo, é o tipo de carga, o tempo, duração, clima, essas coisas. O tipo de carga e a disponibilidade de infraestrutura, certo? Aí também temos os aspectos físicos do, ah, do território, que também atrapalha, que também é uma variável que compõe o custo do transporte, que é o tamanho do território e o relevo. Às vezes esses aspectos físicos acabam atrapalhando no transporte, certo? Aí tem, como eu falei aqui, aí nós temos o transporte rodoviário, que é a implantação da política rodoviarista no Brasil, que foi implantada no governo do Juscelino Kubitschek, no governo JK.
A implantação da política rodoviarista no Brasil. Vou pesquisar aqui, porque é que eu achei que isso aqui é muito. É, é muito vago. Da, acho que é muito vago essa explicação que eu coloquei aqui. Política rodo. No Brasil. Só para ver qual que é a explicação do Google. A política rodoviária no Brasil foi implantada a partir de 1926, com a elaboração dos primeiros planos rodoviários. A consolidação do rodoviarismo ocorreu na década de 1950, o, durante o governo durante o governo de Juscelino Kubitschek. Ou seja, a política rodoviarista no Brasil foi implantada com a elaboração dos primeiros, como é que ele fala aqui? Dos primeiros planos rodoviaristas, que foi que essa consolidação do rodoviarismo ocorreu na década de 1950, durante o governo do JK. E o transporte ferroviário. O transporte ferroviário, ele é o mais indicado para o Brasil, porque o Brasil tem grande extensão territorial, ou seja, os trens, ou seja, o transporte via trem, por trilho, que é os trens no caso, né? Eles são mais indicados, né? Recomendado para o Brasil porque o Brasil tem uma grande extensão territorial, ele é grande. E aí, com os trens, com a ajuda dos trens, para o transporte, porque nossa, calma aí, calma. Porque o transporte ferroviário é mais viável e mais indicado para o Brasil por ele ser grande, por ele ter uma grande extensão territorial, por ele ter uma vasta extensão territorial. Entendeu? Aí com os trens, com os trens, tá? Porque com esse transporte ferroviário é mais fácil de chegar num destino, né? É mais rápido, então ele é mais indicado e por o Brasil ser um vasto território, entendeu? Ter uma extensão territorial aí, como diz aqui, mais indicado para o Brasil por causa da extensão, por causa da grande extensão territorial. Grande extensão é ser um país vasto, grande. Também tem em algumas regiões do relevo, em algumas regiões, o relevo pode dificultar a implantação desse transporte. Por quê? Porque o relevo, às vezes, não é retinho, é todo assim, ó. Às vezes tem que subir montanha, descer montanha não. Descer serra, subir serra, morro, entendeu? Às vezes é alto, às vezes é baixo, às vezes é meio de, às vezes o território brasileiro não é 100% nivelado. Ele é todo meio que defeituoso, entendeu? Então isso acaba dificultando essa implementação do sistema do transporte ferroviário aqui no Brasil. Às vezes acaba dificultando o transporte ferroviário por causa das malformações do relevo, porque o relevo é todo problemático. Sobe, desce, serra, é morro, tem N coisas sobre o relevo do Brasil que acaba dificultando essa implantação. Agora, para a gente finalizar a aula, por que você não... vocês estão se perguntando, por que carambolas? Eu não vou explicar isso aqui agora, porque essa aqui faz parte da aula 2 desse assunto. Esse assunto é composto, eu acho que vai ser composto por de 5 a 7 aulas, porque tem que explicar, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Vai ser em torno de 6, 7, no máximo 8 aulas só de redes de transportes. Ou seja, esse conteúdo é longo, é grande, é um conteúdo vasto, imenso. Tem que explicar uma por uma da característica, da vantagem, desvantagem, aí fica meio que complicado de colocar tudo numa aula só, senão a aula fica muito extensa e cansativa, ou seja, longa e chata. Então, por isso que eu não vou falar isso agora. Eu, a gente vai ler, mas eu vou ler 2 páginas do meu livro aqui, que é a desvantagem e as vantagens do transporte rodoviário e ferroviário. Aí encerra a aula, aí eu volto na próxima aula para falar de estrutura ferroviária. Se escreve totalmente estrutura ferroviária? Ferroviário não. Estrutura ferroviária do Brasil. E mais outro, a gente vai falar sobre. O tema geral da próxima aula de redes de transportes a estrutura ferroviária do Brasil. Tá bom? Então, é isso. Eu, eu vou parar aqui nessas 2 páginas. Na próxima aula eu volto aqui e continuo. Aí daqui eu vou pra cá. Vou apagar. Aí vou apagar essa parte e essa. Aí daqui eu vou pra cá. Aí eu vou completar. Aí eu apago tudo depois, a gente muda de assunto. Beleza? Então vamos lá. Página 83. Pra quem tem essa mesma apostila que eu, para quem tem essa mesma apostila que eu, abre aí na página 83 e acompanha comigo o que eu vou ler aqui agora. Para quem não tem, só presta atenção. E se não entendeu, volta. Que eu vou ler, então é mais fácil você voltar aí. Vamos lá. Vantagens. Eu falo para você anotar, para quem não tem apostila, para quem não está nessa apostila, mas é muita coisa. Então, não vai ficar legal. Aí eu vou ter que ficar repetindo com calma, mas enfim. Vai. Vantagens logística do transporte rodoviário. Grande flexibilidade, mobilidade e agilidade espacial e de horário. Maior malha viária do Brasil, com mais ou menos 1,7 milhão de km e do mundo. Baixo custo operacional e rapidez e curtas distâncias, até mais ou menos 300 quilômetros, 300 km. Simplicidade e funcionamento e pouca burocracia. Operação de porta a porta, complementariedade com outros modais, que isso possibilita a intermodalidade, que é o intermodal. E baixo custo de implantação das vias em comparação ao ferroviário. E não necessita de terminais de carga e descarga para operar, pois vai até a carga. Beleza. Essas vantagens logísticas do transporte rodoviário. Desvantagens logísticas do transporte rodoviário. Alto custo de manutenção das vias, grande consumo energético e muito poluente, muito suscetível aos rigores climáticos, acidentes com causas humanas, como sonolência, uso de drogas, bebidas, alta velocidade, imprudência e imperícia. E estruturais, roubos de carga, gerando atrasos em muitas as empresas de logística. Baixa capacidade de cargas, em comparação ao ferroviário e hidroviário, inadequado para grandes distâncias e dupla cobrança. Pedágio nas rodovias, após a concessão das vias para o setor privado, mais pedágio invisível, em parentes impostos, pago por todos, independentemente de utilizar ou não as vias. E é isso. Essa é a nossa aula. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder vídeo como esse, como a videoaula dessa maravilhosa que eu acabei de dar. Lá ele. E na próxima aula voltamos
voltamos com esse tema aqui. É o mesmo tema. Redes e transportes. A gente parou aqui e na próxima aula a gente volta a partir daqui, ó. De estrutura ferroviária do Brasil. Porque eu apaguei, eu não... É. Estrutura ferroviária do Brasil. Aí a gente volta pra aqui. Ok? Então, gente, valeu por assistir. Tamo junto e até a próxima aula. Tchau. Fui.